parâmetros curriculares nacionais, pluralidade cultural, orientação sexual. Introdução. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. As desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Este tema propõe uma concepção da sociedade brasileira que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe, compreender suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias. Considerar a diversidade não significa negar a existência. Considerar a diversidade não significa negar a existência de uma dimensão universal do ser humano. Pluralidade cultural quer dizer a afirmação da diversidade como traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, e o fato de que a humanidade de todos se manifesta em formas concretas e diversas de ser humano. Por trabalhar com a diversidade humana, comporta uma ampliação de horizontes para o professor e para o aluno, uma abertura para a consciência de que a realidade em que vivemos é apenas parte de um mundo complexo, fascinante e desafiador, na qual o elemento universal subjacente e definidor das relações intersociais e interpessoais deve ser a ética. Propicia ainda a percepção de que essa característica sociocultural é expressão de uma pluralidade dinâmica para além das fronteiras do Brasil, para a qual tem sido benéfica e estimuladora na definição de valores universais. Oferece também elementos para a compreensão de que respeitar e valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas sim respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. É importante, ao tratar esse assunto, fazer essa distinção entre diversidade cultural, a que o tema se refere, e desigualdade social. As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção de conhecimentos e etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses processos em cada grupo social. A desigualdade social é uma diferença de outra natureza. É produzida na relação de dominação e exploração socioeconômica e política. Quando se propõe o conhecimento e a valorização da pluralidade cultural brasileira, não se pretende deixar de lado essa questão. Ao contrário, principalmente no que se refere à discriminação, é impossível compreendê-la sem recorrer ao contexto social em que acontece e à estrutura autoritária que marca a sociedade. As produções culturais não ocorrem fora de relações de poder. São constituídas e marcadas por ele.
envolvendo um permanente processo de reformulação e resistência. Ambas, desigualdade social e discriminação, se articula no que se convencionou denominar exclusão social. Ambas, desigualdade social e discriminação, se articula no que se convencionou denominar exclusão social. Impossibilidade de acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade e da participação na gestão coletiva do espaço público, pressuposto da democracia. Por esse motivo, já se disse na prática, o Brasil não é uma sociedade regida por direitos, mas por... O Brasil não é uma sociedade regida por direitos, mas por privilégios. Os privilégios, por sua vez, assentam-se em discriminações. Os privilégios, por sua vez, assentam-se em discriminações e preconceitos de todo tipo, socioeconômico, étnico e cultural. Em outras palavras, dominação, exploração e exclusão interagem. A discriminação é resultado e instrumento deste complexo de relações. Entretanto, apesar das discriminações, da injustiça e do preconceito que contradizem os princípios da dignidade, do respeito mútuo e da justiça, paradoxalmente, o Brasil tem produzido também experiências de convívio e da interetnicidade, a reelaboração das culturas de origem constituindo algo intangível que se tem chamado de brasilidade, que permite a cada um reconhecer-se como brasileiro, encravado nas contradições de um sistema econômico e social que se constituiu historicamente da maneira injusta. O Brasil tem essa contribuição a dar, a possibilidade de uma singularidade múltipla, multifacetada, de uma relação também, ainda que não só amistosa e calorosa com o mundo e aberta para ele. Por isso, no cenário mundial, o Brasil representa uma esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada por sua constituição histórica peculiar no campo cultural. O que se almeja, portanto, ao tratar de pluralidade cultural, não é a divisão ou o esquadriamento da sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de forma de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com as informações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. A existência da ampla diversidade étnica, linguística e religiosa em solo brasileiro coloca a possibilidade da pluralidade de alternativas. De certa forma, é como se o plural que se constata, seja no convívio direto, seja por outras mediações, evidenciasse e ampliasse o plural que potencialmente está em cada um. Assim, o princípio de liberdade se afirma nas possibilidades múltiplas de cada um, na polissemia subjetiva que permite escolhas e novos encontros. Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão. Tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais plenamente democrática. É um imperativo do trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural, traço bem característico de país colonizado,
quanto à discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos, portanto, para a própria nação. No próximo vídeo, iremos ler a justificativa. A justificativa que levou o Brasil, que levou o Brasil a criar os parâmetros curriculares nacionais no que diz respeito à questão da pluralidade cultural e orientação sexual. Então, próximo vídeo, justificativa a criação dos parâmetros curriculares nacionais no que tange à pluralidade cultural e orientação sexual. Até!